Olá, amados, começamos então mais um programa Edificando Vidas. Hoje, aqui no Centro Familiar Vida Nova, em Santos, entrevistando assim uma pastora maravilhosa, né? Uma das pastoras responsáveis pela nossa Secretaria de Missões, pelo nosso trabalho social. Então, eu gostaria que você conhecesse esse testemunho, que é mais depoimento, né? Sobre trabalhos que o Ministério Vida Nova tem feito, trabalhos de bastidores que muitas pessoas não conhecem, nem imaginam que possam acontecer, que estão acontecendo. Sabe, querido, oração, intercessão, entregas de cestas básicas. Nós vamos estar falando hoje sobre o trabalho que foi feito na Bolívia. Então, eu gostaria que você não saísse daí. Não saísse daí porque Ministério Vida Nova se preocupa também com essa área, se preocupa também em levar o Evangelho à distância, levar o Evangelho àqueles que não têm oportunidade e levar o Evangelho aos carentes, levar o Evangelho às crianças. Querido, muitas coisas que você não vê na televisão, mas que estão acontecendo. Então fique ligado que já já nós voltamos. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Vida Nova, acesse www.portaligrejavidanova.com.br e saiba dos dias de cultos, endereços de igrejas, notícias do mundo cristão, devocional, visão da igreja, agenda de programação e muito mais. www.portaligrejavidanova.com.br. Olá, eu sou a pastora Márcia, eu estou aqui no Centro Familiar Vida Nova e vim aqui falar para você um pouquinho das coisas que o Senhor fez lá na Bolívia. Então, fica aí, aguarda só mais um pouquinho que nós voltamos. Começamos nosso quadro de testemunhos aqui com a pastora Márcia. Obrigado, pastora, viu, por estar aqui conosco. Estamos aqui no Centro Familiar de Santos para falar desse projeto maravilhoso que foi o projeto da Bolívia. Entre todos os projetos, que são muitos, né, pastora? São muitos os projetos da Secretaria de Missões e as pessoas que nos assistem às vezes não têm noção, não conhecem, porque às vezes elas visualizam só a igreja, os cultos, o povo, e as pessoas não têm ideia do que acontece em bastidores, né? Com mulheres assim guerreiras igual você, né? Que vai para toda a obra, vai para onde precisar. Meu Deus do céu! Então, como é que foi esse projeto maravilhoso? Qual foi o objetivo da sua ida ali junto com a pastora Rose, que vai estar conosco na próxima programação, né? Mas qual foi o foco, o objetivo desse projeto ali na Bolívia que o Ministério Vida Nova enviou vocês? Então, pastora, na verdade, o propósito mesmo era socorrer aquele povo, né? Ali existe uma base missionária, onde a missão Apoio trabalha com o povo boliviano, né? Existe a igreja lá, eles montaram uma igreja e nós fomos lá prestar um socorro para eles, porque eles oravam há 3 anos para que o Senhor fizesse algo novo no meio deles. E quando foi falado o nome Bolívia, né, o meu coração já ardeu. E assim, o propósito de Deus, na verdade, é atender todas as pessoas, né? O grito de socorro, na verdade. E como igreja, nós temos esse dever, né, como cristão, de atender esse grito do povo de Deus. E foi interessante porque a pastora Rose é a pastora que coordena tudo isso, né? E quando ela falou isso para mim, eu fiquei quieta, não falei nada, eu comecei a orar, né? E na noite anterior de nós irmos àquele lugar, eu estava perguntando ao Senhor o que aconteceria lá, né? E o Senhor estava falando de misericórdia, o Senhor estava falando do amor dele que precisava ser derramado nas vidas que estavam precisando serem restauradas. E no caminho já para a Bolívia, a pastora Rose começou a conversar comigo e nós entendemos que nós íamos lá realmente fazer restauração, prestar um socorro. Quando nós chegamos na Bolívia mesmo, nós começamos a entender a partir da conversa com o pastor, né? Porque aquele pastor, um grande homem de Deus, a sua família toda, eles se entregaram para o reino do Senhor, eles se entregaram na obra do Senhor e eles estavam ali ministrando para aquele povo já havia quase 5 anos e eles tinham poucas ministrações. E na noite que nós estávamos nos preparando para ir, né?
o Senhor me deu uma palavra onde Ele falou que Ele abriria fontes nos lugares altos, Ele encheria o deserto, Ele faria um manancial de águas vivas. E eu comecei a falar, mas Deus, por que o Senhor está me falando isso, né? E nós começamos a entender o propósito de Deus quando nós pisamos lá na Bolívia, que o pastor falou da sede que ele tinha de uma ministração. E aí o Senhor começou a nos levar, e a primeira ministração, a primeira coisa que o Senhor realizou lá foi sobre a família do pastor, porque aquele pastor precisava de uma fonte direta do trono de Deus mesmo, né? E o Senhor, Ele ministrou para mim sobre as oliveiras, que precisava ser regada, e a oliveira em si, se você deixar de regar um dia, ela compromete a safra, né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, então devem estar precisando de palavra lá, né? De renovação. E fui guardando aquilo comigo. O Senhor começou a falar da madeira da acácia. É muito legal o que Deus começou a ministrar, né? E Ele falou daquela madeira, que era uma madeira que não se corrompia, não tinha facilidade para entrar a peste, né? Na verdade, o gafanhoto, né? E foi super bacana como Deus começou a ministrar no meu coração. Agora, pastora, assim, o que eu achei interessante que a senhora falou aqui, né, pra gente aplicar hoje, que a senhora falou que aquele pastor, aquela família já estava há quase 5 anos sem receber ministrações. O que eu acho lindo em missões é as pessoas que o coração arde por missões, porque amar a vidas nós amamos, mas existem ministérios específicos, né? Que Deus coloca na vida de pessoas, que é um ministério de missões mesmo, que não vê barreiras, é fora do Brasil, no Brasil, é Bolívia, é Haiti, é um amor assim condicional, né? Que nós temos que aprender a ser assim. Mas eu vejo tantas pessoas dentro das igrejas aqui do Brasil, litoral, que todos os dias nós temos uma imposição de mãos, todos os dias nós temos ali uma palavra do céu, todos os dias nós temos pastores dedicados, e muitos não dão valor. E muitos não dão valor para a sua liderança, não dão valor para as ministrações que recebem, não dão valor para a própria palavra. Enquanto pessoas nesses lugares, né, distantes, lugares carentes, estão sedentas da palavra. Então, foi algo que a senhora conseguiu notar ali, talvez essa sensação de, poxa, né, nossa, o que nós temos com tanta facilidade lá, as pessoas aqui são tão sedentas disso, né, de algo que é tão fácil para nós, talvez ali em Santos, talvez ali em Cubatão, talvez ali, né, você na sua igreja, onde seu pastor ora por você, pergunta se está tudo bem, e ali as pessoas precisando de um renovo, precisando de uma palavra. Como foi esse choque assim, né? Porque é uma outra realidade, é uma outra cultura. Como foi esse choque, quando você reparou que as pessoas estavam realmente sedentas ali de uma ministração da parte de Deus? Olha, a primeira coisa assim que eu fiquei feliz foi que eu pude ver o zelo de Deus com a igreja, porque aquela missão lá, aquela base missionária, ela não pertence à nossa igreja, só que nós pensamos em reino, e o nosso pastor, ele apoia o reino de Deus, ele dá o coração dele para que se opere a obra do Senhor na terra, né? Então a primeira coisa que eu vi foi assim, que realmente Deus foi zeloso para com a igreja dele. E realmente, voltando a esse foco que a pastora perguntou, eu fiquei feliz, pastora, porque muitas vezes nós estamos dentro da nossa terra local, nós estamos na nossa igreja local e fazemos a obra do Senhor e impomos as nossas mãos, mas as pessoas às vezes não dão nem valor para aquilo que a gente ministra até dentro da nossa própria igreja, né? E o Senhor nos levou para fazer isso naquela terra que estava seca. Então, assim, foi muito prazeroso, porque quando nós estávamos lá, nós víamos, assim, o Senhor fazer imediato. Eu e a pastora Rose, nós comentamos isso, porque foi muito rápido, assim, como Deus operava na libertação, como Deus fez pessoas serem curadas. Foi muito legal, porque era nós impormos as mãos e a manifestação do Senhor já operar. Então, assim,
realmente não tenho palavras para te expressar, porque olha, Deus foi fantástico lá. Eu fiquei regozijando, assim, nós começávamos de manhã, né? E às vezes ia 10, 11 horas da noite e as coisas acontecendo. Então a gente tinha mais fome e sede, e era interessante porque nós ministrávamos nas pessoas e elas faziam, lembra quando Jesus ia pelas montanhas curando, sarando? Elas iam fazendo isso, eu comentava com uma, depois comentava com a outra, e isso ia aumentando, né? Então nós chegávamos numa casa que era para tratar com uma pessoa, já tinha 8 esperando, né? Então a fome e a sede da imposição de mãos. Isso foi fantástico mesmo. E a senhora estava falando assim, glória a Deus, né, querido? Porque eu perguntei até isso exatamente, porque para que as pessoas vejam, né? A gente sabe disso, que a fé é que move. E às vezes as pessoas estão tão acomodadas dentro de 4 paredes que sufocam a fé, entram na religiosidade, né? E não dão espaço para Deus agir. E começam a colocar o problema onde? É na igreja, é no pastor, mas a verdade o problema não está em nada, o problema está em nós, né? Que perdemos a sensibilidade, aquela sede do evangelho. Agora, de todas assim, infelizmente, né, nosso tempo é muito curto, porque, querido, falar de missões é algo que eu amo. Eu amo, nós temos jovens no Ministério de Cubatão, que é onde nós dirigimos ali, que a gente investe, a gente envia, a gente vende chup-chup, a gente faz tudo para que eles tenham essa experiência na juventude, porque como eu acho importante eles verem essa realidade. Porque a realidade é que a igreja de hoje é uma igreja muito ingrata. São pessoas muito religiosas, então eu acho que quando a juventude, né, quando as pessoas têm um contato com missões, as pessoas se tornam mais sedentas de Deus. As pessoas se tornam mais acessíveis, as pessoas se tornam mais carentes de Deus. E pastora, de todas essas experiências lá, uma só, né? Eu sei que foram muitas, mas a mais marcante, ali na Bolívia, nesse projeto maravilhoso, a mais marcante, qual foi? Bom, foram muitas, né? Mas a mais marcante mesmo não foi nem do que Deus já operou naquele momento ali, mas foi dos próprios pastores, porque o pastor Roberto, ele não era cristão quando foi da Bolívia para o Japão, mas através de uma cura que ele tinha uma doença incurável e Deus curou ele. Então Deus se apresentou para ele como Jeová Rafá, e curou aquele homem. E através desta vida é aquele negócio, né? Nós ficamos com fome e sede de Deus. Então o pastor Roberto se entregou para o Senhor no Japão. E a esposa dele também conheceu Jesus, se entregou para o Senhor Jesus lá no Japão, e Deus fez uma obra linda lá. Então, assim, eu poderia falar de todas as outras coisas lá que Deus fez na Bolívia, mas a maior obra é que esse casal, eles se entregaram realmente para o reino, e muito bacana, porque a esposa dele também se entregou para o Senhor, e o que eu fiquei impactada no testemunho dela foi que Deus permitiu que a aorta fosse rompida, a horta dela, e ela estava sangrando, e ela tinha 48 horas para ela viver, e ela clamou ao Senhor, e o Senhor a sarou, enviou a sua palavra naquele quarto, onde ela falou que ela estava resistente a uma ordem do Senhor de voltar para a Bolívia, porque Deus queria sarar a terra da Bolívia. E ela resistiu, então aconteceu dela ter esse encontro com Deus dessa forma, sabe? Mas ela clamou ao Senhor ali naquele quarto, e Deus foi lá e curou novamente, fez com que a horta dela ligasse novamente uma a outra. Os médicos ficaram confundidos e não entenderam o que aconteceu com aquela mulher. Mas nós entendemos porque nós temos o Senhor, sabemos que Ele opera nos céus, na terra, e Ele faz maravilhas, né? Então, assim, eu fiquei maravilhada com o próprio testemunho dela, né? E eu quero deixar aqui como uma lembrança, na memória, né? Porque não é qualquer pessoa e não é qualquer testemunho. É um testemunho muito sério. E eu fiquei impactada com o amor deles pela obra. Glória a Deus. Olha, pastor, como eu disse, né? Infelizmente, falar de missões é muito bom, mas infelizmente nosso tempo é curto, porque se deixasse nós duas aqui, ia, viu, querido? Ia 2, 3, 4, 5 programas. Mas eu queria que você não saísse daí. E eu acredito que se você também tem esse chamado, esse coração missionário, esse coração que clama, ou se você congrega numa igreja, querido, mas às vezes não tem
abençoado e nem valorizado a sua liderança, valorizado as ministrações que recebe, sabe? Parece que todo apelo você tá lá, toda ministração, mas nada muda. Eu queria que você escutasse essa mensagem, fique aí, porque eu sei que Deus marcou encontro com você nesse dia. Nós não estamos aqui por acaso, não estamos fazendo esta programação por acaso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não saia daí, porque eu sei que Deus vai te abençoar. Porque eu queria deixar uma mensagem pastoral para o seu coração, uma mensagem nesse dia, um dia importante e um dia onde tivemos um testemunho assim, que é um assunto que particularmente, como eu disse já no testemunho, gosto muito de falar, que é sobre missões. A pastora Márcia estava compartilhando alguns momentos ali da Bolívia e também gravamos a pastora Rose, que também esteve no Haiti. Aliás, o Ministério Vida Nova tem se preocupado muito com isso ultimamente, sempre se preocupou, mas Deus tem movido e nos incomodado, nos levado a interceder por missões, a fazer muitos projetos missionários, a levantar intercessores em prol desses projetos no Haiti, no Maranhão, no interior de Minas. Talvez você que nos assiste, nos acompanha, você não consegue ter muita noção da dimensão dos projetos, mas fica aqui um convite para você, vir nos visitar e conhecer esses projetos mais de perto. Mas com tudo isso, neste assunto, eu gosto muito de um texto ali que está em Isaías 61, na palavra do Senhor. Gostaria que você estivesse acompanhando comigo. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Algo que me chamou muita atenção no testemunho da pastora Márcia foi a questão de quando ela falou que ela chegou ali naquela igreja da Bolívia. E o que mais chamou a atenção dela foi a questão da liderança dos pastores daquela igreja estarem precisando de ministração. E, amado, o Senhor derramou unção sobre nós. Existe sobre nós uma unção, existe um poder para libertar, para orar por depressão, para orar por tristeza e para orar por renovação também. Eu acho que falta a igreja entender um pouco mais da sua missão. A missão da igreja, amado, não é ficar em quatro paredes. A missão da igreja não é apenas promover eventos internos com juventude, com crianças e crescer internamente. Mas a missão da igreja, eclésios, quer dizer chamados para fora. Porque quem sai, quem é chamado para fora, é chamado para trabalhar. Mas quem fica para o lado de dentro, ele senta, ele se acomoda e ele só olha para aqueles que estão à sua volta. A sua visão começa a ser limitada. Quando nós começamos a ver esses projetos missionários, projetos que tivemos em Apiaí, projetos que tivemos nas nossas próprias cidades, missões urbanas, Santos, Cubatão, São Vicente, Mongaguá, Peruíbe, nós vemos pessoas necessitadas, pessoas cativas, pessoas oprimidas, pessoas opressas pelo diabo, pessoas em depressão, pessoas presas nos vícios das drogas, pessoas presas na prostituição, Acho que eu não preciso falar mais coisas, porque o diabo ele tem conseguido destruir os vínculos familiares, ele tem conseguido destruir a juventude, ele tem conseguido arquitetar, armar para que a nossa sociedade esteja sendo destruída.
E quando a palavra em Isaías 61 está falando sobre, olha, o Senhor me ungiu, ele está falando sobre o poder que a igreja tem. Uma unção que nós temos como cristãos, uma unção de libertar, uma unção de orar, e através dessa oração, o poder de Deus que está em nós, a unção de Deus que não é nossa, a unção que é de Deus, ela exala através dessa oração, dessa intercessão. Quando a pastora Márcia chegou ali na Bolívia, aqueles líderes estavam cansados, esgotados, porque muitas vezes, querido, você que é liderança, nós que somos linhas de frente, nos cansamos, nos doamos, nos entregamos, oramos, ministramos, mas nunca paramos para perceber que também precisamos de alimento, também precisamos de intercessão. Sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo muitas vezes as pessoas indo na frente, erguendo as mãos na hora da palavra, na hora do apelo, na hora de um convite, né, de mudança de vida. E muitas pessoas vão uma, vão duas, vão 3 vezes, mas não tem mudança de vida. Às vezes estão acostumadas a tanta ministração, estão acostumadas a tantos convites de oração, tantas pessoas oram por você, né? Todos os dias na igreja você recebe oração e às vezes não valoriza mais a oração que recebe. Você não valoriza mais a intercessão que você recebe. Você não valoriza mais a liderança que você tem. Não valoriza mais as pessoas que dobram joelhos, talvez a sua família, mães e pais que intercedem por você, parentes que estão intercedendo pela sua vida. Saiba você que a oração dessas pessoas estão mantendo você de pé. A oração dessas pessoas é o que tem feito a misericórdia de Deus reinar na sua vida e se renovar a cada manhã. Talvez você que esteja aí me vendo esteja preso em alguma situação da vida, preso em algum vício, preso em alguma situação, em alguma situação que está acorrentando a sua vida e parece que a sua vida não anda. Querido, você tem que dar liberdade a Deus e um espaço pequeno que seja, mas um espacinho, para Deus começar a trabalhar, para Deus começar a fazer na sua vida realmente morada, para Ele realmente começar a fazer na sua vida, querido, algo maravilhoso. Quando nós saímos desse conforto da igreja, uma igreja que nós pensamos que a igreja, sabe, às vezes um conforto fora do comum, que nós agradecemos a Deus porque temos ar-condicionado, banco, piso de porcelanato, templos maravilhosos, e glória a Deus por isso, porque Deus merece o melhor. Mas nós começamos a ir para países carentes, onde as igrejas são em locais de terra batida e bancos de madeira sem encosto. Nós começamos a ver locais como a Índia, onde as igrejas, as pessoas sentam no chão, naquele calor horrível, as pessoas cheias de roupa, todos levantam para ofertar com maior alegria, sendo que ganham menos de R$2 por dia. E nós vemos, querido, a simplicidade ainda. Nós vemos o quanto nós, às vezes, achamos que temos problemas, mas quando nós vemos essas pessoas, nós não temos problemas. Achamos que o problema é porque o ar-condicionado na igreja não está funcionando. Achamos que o problema é porque o pastor hoje não passou por mim e deu a paz. Achamos que o problema é porque hoje só tinha ovo na minha casa, não tinha filé mignon. E quando falamos de missões, nós praticamente nos reduzimos a nada. E vemos que nós não temos problema. Tivemos um projeto em Apiaí onde vemos pais vendendo a virgindade das suas filhas com apenas 12 anos para poder ganhar peixe para comer, porque não tem comida em casa. Então eles vendem as suas filhas. A virgindade das suas filhas, ela tem relações com outros homens onde eles dão em troca comida. Sabe, amado, a realidade é muito diferente dessa que nós temos. O diabo ele realmente tem levado cativo o povo. O diabo realmente tem feito cativo, escravo algumas pessoas, a sociedade, mas nós que temos Cristo, nós que recebemos ministrações todos os dias, nós que recebemos a verdade que é a palavra do Senhor, nós que temos a oportunidade de estar num templo maravilhoso, nós que temos a oportunidade de estar num programa de televisão, nós somos diferentes. Nós temos esse poder que Isaías 61 está falando, que o Espírito de Deus está sobre mim. Amado, então se esse poder está sobre você, não seja egoísta, não mantenha ele com você, exale poder, exale unção, ore pelos cativos, coloque liberdades dos que estão oprimidos, que estão presos. Presos não são aqueles somente que estão em presídios, atrás das grades. Existem pessoas que estão livres, mas presas em si mesmas. Presas no seu ego, presos no seu eu,
presos talvez em coisas corruptíveis, roupas de marca, um lugar na sociedade, um status, uma patente, e você está preso nisso, mas isso é a única coisa que te move, porque na verdade dentro de você não existe uma felicidade plena. E às vezes nós temos que ser libertos disso, desse ego, desse eu. E sabe, eu fiquei muito contente com esse testemunho da pastora Márcia, porque ela disse ali então que quando chegaram naquela igreja e ministraram na vida daquela liderança, fora a liderança, ministraram nas redondezas, na vizinhança, as pessoas foram curadas. E ela falava no testemunho simplesmente pelo fato de dizer, olha, em nome de Jesus, Jesus vai te curar, e as pessoas eram curadas. E por que às vezes nós fazemos isso aqui e parece que não tem efeito? Você já parou para pensar nisso? Por causa da simplicidade, querido. A simplicidade do Evangelho. Nós complicamos muito o Evangelho. Jesus, o nome Jesus já tem poder por si só, mas parece que nós desaprendemos a crer nisso. Eu lembro muito daquela música, quero ser como criança, te amar como que és, voltar à inocência e acreditar em ti. E é isso que nós estamos precisando fazer, nos preocupar mais com o próximo, nos preocupar mais com a nossa missão como igreja, sair um pouco do conforto, sair das paredes e pôr em prática esse poder que nós temos de libertar os oprimidos, de libertar os cativos, de pôr em liberdade aqueles que estão presos no ego, presos na vaidade, aqueles que estão precisando de Jesus, e não limitar a nossa visão apenas aquelas pessoas que nos cercam, sair da panela, sair da comodidade e fazer o ID. Eu queria muito fazer uma oração por você, que você fechasse seus olhos comigo e falássemos com o Pai agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, Senhor, com essa pessoa. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu um poder, uma graça, o Senhor nos deu, Senhor, uma ousadia. E nos perdoe porque muitas vezes não temos dimensão, não entendemos a extensão do teu poder. Muitas vezes, Senhor, perdemos a oportunidade de interceder por uma pessoa, por uma criança, um adolescente, um jovem. Muitas vezes, Senhor, não paramos para ouvir os oprimidos, os cativos, aqueles que pedem ajuda e precisam de Ti. Senhor, traga mais simplicidade ao nosso coração. A simplicidade do Teu reino, a simplicidade do Teu evangelho, o amor pelas almas, o amor por vidas, a paixão de Te servir. Se existe alguém, Senhor, cativo neste momento que me assiste, oprimido, preso, traga libertação agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ir até a casa, até o lar dessa pessoa e trazer mudança, e trazer cura, e trazer transformação na sua família. Pai, é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu espero que você tenha ouvido muito bem essa mensagem, que você tenha entendido essa mensagem, que você tenha entendido o que é ser igreja, o que é ser chamado, entendo que você foi chamado para ser diferente. Fique com Deus e até a próxima programação. Deus abençoe. Em 2014, venha estudar no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Campus em local privilegiado, em meio à natureza, proporcionando um ambiente ideal para o aprendizado da Bíblia. Parcerias com igrejas e o tempo nos laboratórios próprios da Palavra da Vida ajudam o aluno a desenvolver a prática de como aplicar os ensinos ao ministério de sua igreja local. Cursos de teologia, com diversos ênfases em cursos livres para líderes. Para mais informações, acesse www.opv.org.br ou ligue Operadora 11 2119 1450. Estudo, vida e ministério. Assim é o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Vivendo na Palavra, vencendo o mundo.